5 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Diga comigo: Espírito Santo, continue falando comigo. Preste bastante atenção. Nós vamos aprender algumas coisas aqui muito importantes nesse texto. E o texto que nós lemos é muito conhecido de todos nós. Isso é fato. E nós já ouvimos muitas mensagens. E o terremoto que acontece na Macedônia é objeto de estudo e tema também, não só de mensagens, mas de muitos louvores. E geralmente os louvores que se cantam com base nessa passagem histórica abordam muito o terremoto de Deus e que o extraordinário vai acontecer, e etc, e etc. Mas quando nós analisamos de forma bem cuidadosa o texto nos fala muito mais do que apenas o que acontece no que se diz respeito a esse fenômeno nas terras da Macedônia, que foi o terremoto, que você vai entender aqui para frente que era algo praticamente impossível de se acontecer, e Deus fez acontecer. Diga comigo: milagres na Macedônia. Queridos, eu gosto muito de pensar na frase de Emílio Conde, quando ele dizia que até as vírgulas da Bíblia falam, e isto é um fato. Todavia, existem alguns textos na Bíblia que os pregadores pegam o texto e torcem o texto, e de forma muito violenta procura exaurir, tirar do texto alguma revelação, alguma aplicação, e você percebe que eles não conseguem. Ainda assim vão inventando e acabam falando umas baboseiras e umas coisas que às vezes até emocionam as pessoas, mas não são verdades aplicáveis e nem revelações. E é interessante que eu comparo isso que a maioria dos pregadores fazem, como você pegar uma cana e ao moer essa cana, você vai perceber que
2, no máximo até 3 vezes. Os grandes moedores de cana que temos aqui são entendedores disso. No máximo, na terceira, ainda sai um pouquinho. Aí quando você olha, né, Varão? A terceira vez que passou, saiu bem pouco. E você vai dizer assim, não, na quarta aqui não sai mais nada. Mas tem pregador que vai pegando a Bíblia e moendo. E quando não tem nada mais, mesmo assim eles ainda continuam tentando explorar o inexplorável no que se diz respeito a alguma revelação ou alguma informação aplicável à nossa vida, à nossa conduta cristã. Não é o caso de Atos capítulo 17. Não é o caso. Ou 16. O texto é muito rico nos seus detalhes. E muito mais que o terremoto, existem outros grandes milagres que estão imbuídos na passagem bíblica. Nós temos aqui uma viagem missionária de Paulo e Silas, quando eles vão às terras macedônicas por uma revelação direcional de Deus. Durante a noite, Paulo tem uma visão, e a visão ela é rápida, mas ela é muito clara. Ao longe ele vê um homem trajando vestes macedônicas, e esse homem acena em alto e bom som para Paulo e diz: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo entende, porque Deus é um Deus de clareza, que o Senhor estava lhe direcionando a ir à Macedônia, a anunciar o Evangelho. E assim Paulo o faz. Sob a direção de Deus, ele vai com seu companheiro de missões, o Silas, e ao chegarem em Filipos, eles não têm aquela calorosa recepção. Pelo contrário, sofrem e apanham e são humilhados logo que encontram uma moça possessa por uma legião demoníaca, escravizada por 13 homens que usavam essa moça porque ela tinha um dom, não é de revelação, mas um dom de adivinhação. E como a cidade de Macedônia era uma cidade que recebia muitos turistas, as pessoas iam até essa moça e ela adivinhava coisas até profundas da vida dessas pessoas, e as pessoas pagavam caro por isso. E ela dava lucro a 13 homens para quem ela trabalhava. E quando Paulo e Silas vão passando nas imediações de onde aquela moça atendia, ela verbaliza uma verdade e diz: esses homens que passam por aqui são santos homens de Deus. É interessante que Paulo tem o discernimento e entende no campo espiritual que aquela moça, por mais que ela esteja falando uma verdade, ela está revelando uma verdade, porém debaixo de um poder espiritual que não era vindo da parte de Deus. E a Bíblia diz que Paulo então expulsa essa legião demoníaca. A mulher agora não tem mais a revelação e o discernimento para poder adivinhar e dar lucros aos seus 13 senhores. E eles, enfurecidos, se reúnem
manietam em praça pública, depois de espancar o Paulo e Silas, espancarem Paulo e Silas, os leva para uma prisão. E é isso que nós lemos, e o contexto de Atos 16 vai nos informar. O primeiro milagre que acontece na Macedônia é exatamente, preste atenção, a libertação dessa jovem. É o primeiro milagre que acontece na Macedônia. Logo que Paulo e Silas pisam na cidade de Filipos e vão procurar uma sinagoga à beira de um rio para orarem, e se deparam com essa moça. Debaixo de uma autoridade sobrenatural de Deus, Paulo expulsa a legião de demônios que oprimia aquela jovem, e ela é liberta pelo poder de Deus. Você consegue imaginar como que essa moça vivia, não só possuída, mas oprimida? Diga comigo, a moça vivia possuída e oprimida. Temos que diferenciar algo aqui. Nem toda pessoa oprimida por espíritos malignos, ela é possuída. Tem gente que só sofre de opressão, não sofre de possessão. Mas tem muita gente que, além de ser oprimida, ela é possuída. Um cristão pode até ser oprimido por um espírito maligno. Sabia disso? Obviamente, sob a permissividade de Deus. Agora, um cristão autêntico possuído, isso não tem base. Isso não existe. Essa jovem, quem já estudou, por exemplo, angelologia e já leu algo sobre possessão demoníaca, tem conhecimento de que os demônios maltratam por demais a vida de quem eles possuem. Eu conheço pessoas que elas, uma vez ou outra, elas manifestam demônios. Eu conheço algumas pessoas que já fazem muitos anos que estão dentro da igreja, congregam até, mas lá de vez em quando elas manifestam demônios. Infelizmente não tem ninguém para ajudar, não tem um pastor, não tem uma mentoria, não tem uma liderança para chegar, sentar com a pessoa, conversar, abrir os olhos delas. Não. As pessoas pulam na igreja, até profetizam, conheço gente assim, falam em línguas, mas de vez em quando o demônio pegam elas e mostra que realmente as possui. Infelizmente. E você vê que no dia a dia dessas pessoas, elas não têm alegria. Dificilmente elas conseguem esboçar um sorriso. A fisionomia delas é pesada. Imagine a situação dessa moça. Quando os demônios se manifestavam e ela operava no campo das adivinhações, estava tudo certo, entre aspas. Mas imagine o vazio existencial que ela vivia. Imagine a angústia que ela vivia. Não tinha alegria, não tinha prazer de viver, não tinha paz.
O varão que aparece na visão, acenando para Paulo, gritando em alto e bom som, passa a Macedônia, representava também essa moça, que Deus a amava por demais e queria dar um fim nessa vida que ela estava vivendo. A maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui, antes de conhecermos a Cristo, essa é a grande verdade. Nós tínhamos uma alegria artificial. Vivíamos picos de alegria, por exemplo. Quando íamos em uma festa, quando bebíamos, quando tinha um evento importante, um aniversário legal, um casamento, um entretenimento. Mas logo que saíamos daqueles ambientes, que estávamos alegres, logo quando nos encontrávamos sozinhos, nós e nós mesmos, algo nos incomodava. Você sabe do que eu estou falando. Agora imagine a situação dessa moça, que além de ser oprimida, vivia possuída, não por um demônio, 2 demônios, 100 demônios, 1000 demônios, mas por uma legião. E quando nós estudamos sobre legião, entendemos que uma legião de soldados romanos ela é equivalente a 6.000 soldados. Logo, uma legião de demônios são 6.000 demônios. Agora, pensa comigo, como é que você diz assim, como é que uma pessoa consegue viver com 6.000 demônios dentro dela? Aí, quem pensa muito, que todos aqui o fazem, você pensa assim, fala, meu Deus, onde é que ficavam esses demônios alojados nessa moça? Nas caspas do cabelo, nos fios dos cabelos, no buraco do nariz, nos pelos do nariz, nos dentes, tudo quanto é lugar que você pensar. Mas não. Viviam na sua alma, na sua mente, na sua psique. Isso roubava-lhe a paz. Ela não tinha alegria. Mas nesse dia, na agenda de Deus, isso me emociona. Deus marcou aquele dia para libertar aquela moça de uma vez por todas. Então, para mim, esse é o primeiro milagre que acontece na Macedônia. A libertação dessa jovem. Por mais que a maioria de nós que estamos aqui, ou todos nós que aqui estamos, graças a Deus, nunca sofremos com esse problema de possessão demoníaca, mas em muitas outras áreas da nossa vida nós precisávamos de libertação. E Ele nos libertou. Então glorifique a Deus. Você sabe quais as áreas da sua vida você foi liberto. E você também sabe que a religião, a igreja não poderia te libertar. Mas o Cristo Jesus, o grande libertador, alcançou a sua vida. E hoje você pode dizer, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. A moça é liberta instantaneamente. Os 13 senhores preparam uma armação, forjam uma calúnia e prendem os 2 homens de Deus. E leva esses homens de Deus para a pior das masmorras naqueles dias. A cadeia pública de Filipos. E ao estudar sobre essa antiga cadeia nos dias de Paulo, você fica estarrecido, assombrado. Quem acompanha os programas policiais, eu gosto, percebe que a população carcerária no Brasil,
cresce a cada dia, assustadoramente. E o estado em que vivem os presos, na maioria dos complexos, na maioria das cadeias, chegam a ser desumano. A gente olha assim, tudo bem que lá tem traficante, tem homicida, tem estuprador, etc, etc. E alguns tão periculosos que a gente pensa assim, poxa, esse cara devia estar morto. Tipo aqueles 2 moços que mataram a bebê de 10 meses e ainda violentaram sexualmente a criança. Ou violentaram e depois ela veio a óbito. Então a gente olha assim, não, um demônio desse deveria ser morto instantaneamente. Mas tem muitos desses que estão presos que vivem uma vida pior do que se estivessem mortos. De tanto sofrimento que é a realidade do ambiente carcerário. Agora, a prisão pública de Filipos não era brincadeira. Os presos ficavam nus, os pés e as mãos amarrados em um tronco, isso na terra, porque era uma prisão subterrânea. Nem sequer, Carlos, eles tinham permissão e liberdade de serem soltos para ir fazer suas necessidades fisiológicas. Amarrados como estavam, eles faziam suas necessidades. Então é uma prisão gélida, fétida por demais, e é para lá, olhe para mim, e é para lá que os 2 homens de Deus vão. Agora pensa comigo, quem é que entende a permissão de Deus em alguns momentos? Os caras estão de boa, Deus manda eles irem para Macedônia, especificamente a cidade de Filipos. Fazem uma obra esplêndida, óbvio, sobre o poder de Deus. E ao invés de serem honrados por isso, eles são espancados em praça pública. Suas roupas são tiradas. E eles vão para a cadeia mais fétida, gelada que existia naqueles dias. Tem coisas que não dá para a gente entender. E Deus nem sequer nos explica. Ele não tem a obrigação também de fazê-lo. Diferente dos missionários, de grande parte dos pregadores, dos profetas dos nossos dias. A vida bastarda que esses caras vivem. Leonardo Salles, por exemplo, aprontou, pintou o set no Brasil, aí foge, ele foi fugido para um outro país e lá continua revelando CNPJ, RG, CPF e ganhando muito dinheiro. E nem precisa citar os nomes dos profetas, dos pastores, dos grandes pregadores que a gente tem no país, que vive uma vida assim, milionária. Aí quando você compara, ou o evangelho mudou, que você sabe que não, ou Deus mudou, você também sabe que não, porque algo de errado não está certo. Eu não consigo ver na Bíblia essa exaltação, essas honrarias que esses caras vivem. Eu não consigo ver. E pior, anunciadores, praticantes da teologia da prosperidade, eles acreditam que é assim que eles mesmos têm que viver, comendo o melhor da terra, mas sem trabalhar, sem suar, sem estudar. Ganhando como? Enganando os bobos na casca do ovo. Afinal de contas, se não fossem os bestas, diz o grande poeta, né? Se não fossem os bestas, os bobos, os sabidos não viviam.
É aquela ideia. O cara pode ser ruim, ele pode lhe roubar, ele pode até roubar meu carro, mas se ele me der uma carona, pior que tem uns que roubam o carro e nem carona dá. Ainda é pior ainda. Primeiro milagre na Macedônia, a libertação dessa jovem. Porque Paulo e Silas tinham graça e poder de Deus na vida. Vamos lá. Olha o evangelicalismo brasileiro como cresce diariamente. Se é que a palavra pode ser essa. Crescimento. Mas a gente não consegue mais ver esse milagre da libertação de tantas vidas que estão aí escravizadas por Satanás. Não conseguimos ver. O que a gente consegue ver ali e acolá é aquela novela que só acontece dentro dos megas templos. Já viu? E detalhe, eu só tentei para isso esses dias. Você percebe que dificilmente cai um rico endemoniado na igreja? É muito difícil. Só cai os coitados dos pobres. Não entendo, não, Evel. Se puder me responder depois, ficarei grato. Rapaz, os pobrezinhos, os coitados da pronta na igreja assim, comam a boca, dá pirueta, ficam praticamente nu, derrubam as cadeiras da igreja. Parece que os demônios só pegam os bichinhos. Que aquilo, novela. Que aquilo, dramatização. Que aquilo, peça teatral. E já foi revelado em várias ocasiões isso aí. O pastorzão vai lá, dá 200, 300 conto, 500 conto pro cara. E o cara vai lá, sem vergonha na cara nenhuma. E faz isso aí. E muita gente diz, uau! Quem é você? Aí o cara muda até a voz. Ó, ele é Lúcifer. Ai, que viagem. Mas o povo acredita. O povo gosta disso. Tem uns 3 dias que eu vi um vídeo engraçado nessas igrejas neopentecostais. O cara manifestou lá. E aí o pastorzão gritou assim, ó. Tá vendo como é que ele está rosnando? E o cara... Aí ele disse, o pastor disse assim: só quem não é dizimista ainda levanta a mão. Quem nunca pagou o dízimo? Aí meia dúzia lá de besta também levantou a mão. Agora ele disse assim, ó, agora você vai gritar, sai demônio, sai dele agora. E aí o pessoal, a turma gritando, os não dizimistas gritando, e o suposto demônio dando umas gargalhadas e dizendo que não saía. Aí disse, agora só quem é dizimista fiel levanta a mão. Aí a multidão levantou e bradou. O bichão saiu. Aí o pastor perguntou, e aí? Vai se tornar dizimista a partir de hoje ou não? Tu vê aí, estuda e depois tu me fala. Diga comigo, a jovem, oprimida e possuída por demônios, foi liberta pelo poder de Deus. Agora eles já estão na prisão, já estão na masmorra fria, e vai acontecer o segundo milagre, que muitos só batem nessa tecla, só pregam sobre esse segundo milagre, que é o grande terremoto em Macedônia. Interessante que Paulo e Silas estão nessa situação vexatória, humilhante. Mas o texto diz no versículo 25 que perto da meia-noite eles começam a orar e cantar. Sério, você acredita que eles só estão orando e cantando como se Paulo dissesse, Silas,
Vamos forçar Deus a fazer alguma coisa aqui. A gente vai orar e vai cantar, a gente vai adorar. Deus precisa fazer algo. Você acha? Não, irmão. Para te ser sincero, eu nem acredito que eles estavam orando para serem libertos daquela cadeia. Eles estavam orando em outro objetivo. E eu quero aqui pensar, não sei se você consegue pensar como eu vou pensar aqui, mas quem sabe eles não estavam orando para Deus libertar, salvar os presos que ali estavam. O que você acha? Eles têm na mente que eles estão na Macedônia por uma direção de Deus. Paulo contou para Silas que ele teve a visão e que alguém chamava-o para passar a Macedônia e ajudar. Então eles sabem que o sonho é espiritual, é uma revelação de Deus, e que o contexto em que eles estavam, mesmo naquela cadeia, é uma permissão de Deus, e dentro daquele complexo penal, tem almas que, assim como aquela moça, também precisavam de libertação. Então eles estão adorando, mas eu acredito que também estão intercedendo para que Deus alcance aqueles presos e salve a alma de cada um deles. Deus se agradou tanto da adoração sincera e da intercessão desses homens de Deus, que algo sobrenatural acontece. De repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto. Nunca havia acontecido um terremoto na Macedônia. Quem entende mais do que eu sabe que, segundo os arqueólogos, o abalo sísmico é o resultado do choque de duas placas, chamam de tectônicas. Estudando, a arqueologia disse que não haviam mais que uma placa tectônica em Macedônia. Mas quando Deus quer, Ele faz acontecer. Diga comigo, quando Deus quer, Ele faz acontecer. Vou repetir, diga comigo, quando Deus quer, Ele faz acontecer. Alguém orou e perguntou: Deus, eu preciso disso. E o Senhor quer que aconteça assim? Pela palavra, no viés da profecia, Deus está dizendo: eu quero e farei acontecer exatamente assim. Toma posse desta palavra. Há momentos que Deus parece nos deixar triste porque a gente pede uma coisa e Deus diz: não, eu não quero desse jeito. Mas também há momentos que a gente pede desse jeito e Deus diz: farei desse jeito. Independente, o nome dele será glorificado. Mas você vai ficar mais feliz ainda quando você pede algo assim e Deus faz da forma que você pediu. Isso prova que Ele é o Deus que, operando Ele, ninguém impedirá. Espera e conta os dias, porque Deus diz através da palavra: do jeito que você pediu, eu farei acontecer. Porque Ele pode todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele concede o desejo dos nossos corações. Aconteceu um terremoto, algo sobrenatural, nunca havia acontecido, ou seja, foi algo inédito. Algo inédito. O Senhor fará acontecer. De repente veio um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, logo se abriram todas as portas. Diga comigo, as portas se abriram.
Vamos ser fiel ao texto, sem ferir ou pecar contra a exegese. As portas que se abriram aqui foram as portas do cárcere, sim ou não? Obviamente. Mas aplicando esse texto com muito temor, não deixando de ser cristocêntrico, aplicando para você nessa noite. Qual a porta que você precisa que Deus faça com que ela se abra? Ou quais as portas? Irmão, se eu for dizer para você aqui, as portas que eu tenho orado, pedido e esperado para que Deus abra, é um monte de porta, viu? É mais do que as portas da Nova Jerusalém. Mas eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus as pode abrir. Alguns aqui comigo pensaram, disse, vixe, é porta demais. E Deus lhe responde assim pela palavra, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E Deus é especialista em surpreender a gente. Tem porta que a gente pensa que Deus vai abrir logo e não abre. Tem outras que a gente fica assim, eu acredito que daqui uns 2 anos Deus pode me abrir essa porta. Com 6 meses, olha elas abertas. Porque Deus, Ele faz como Ele quer. Porque Deus é especialista em surpreender a gente. Porque Deus também, quando demora, é especialista em provar a fé da gente. Mas com base nessa palavra eu vou profetizar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. As portas vão se abrir sim. Eu vou repetir, as portas vão se abrir sim. Você pode dizer, meu Deus, mas tanta crise nesse país, tanta crise na minha cidade. Meu Deus, a coisa está preta, o negócio está sério. Irmão, tenha certeza de uma coisa, a terra pode até estar em crise, o Brasil pode até também estar em crise, Ibicoara está em crise, olha que crise aguda ela está, mas os céus nunca entrou em crise, o céu não está em crises, o céu nunca estará em crise. Ei, o dono do ouro e da prata, o Deus soberano, nunca entra em crise. As portas vão se abrir e você vai cantar a vitória e contar o milagre e a bênção, porque há um Deus no céu que cuida e cuida bem dos seus filhos. Olha para quem está do seu lado e diga, elas vão se abrir. Eu creio, eu tomo posse. As portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado, tirou a espada e quis suicidar-se, porque ele pensou, as portas se abriram, os presos foram embora. Mas Deus não é Deus de desordem. Eu não sei de fato o que aconteceu, se eles ficaram todos temerosos quando viram aquilo acontecer, ou se Paulo e Silas, pregando para eles, aconselharam eles a ficarem ali onde estavam. Não sei. Mas Deus não faz algo que gere uma desordem. Imagine, os caras devendo. Estava preso é porque devia. A maioria estava presa ali, devia alguma coisa. Aí Deus vai ferir a lei, vai de encontro aos códigos penais. Abre a cadeia e os presos... Não. As portas da cadeia se abriram e os presos ficaram onde estavam. O que aconteceu? Só conjecturas. Ou ficaram tão pasmos, abalados com o que viram, discerniram que era o poder de Deus. Ou Paulo e Silas pregando para eles, conscientizaram, aconselharam a ficarem. Não sei, eu sei que eles ficaram. E o carcereiro pensou que eles haviam fugido. Paulo gritou e disse, calma, não te faças nenhum mal, versículo 28.
todos nós aqui estamos. Versículo 30. O carcereiro olha para os 2 missionários e pergunta. Uma pergunta que todo pecador devia fazer. Devia se preocupar. O que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E aqui o texto vai desmistificar uma heresia. Porque as pessoas dizem, os pregadores dizem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É promessa, irmão. Não falam? Mas aqui no texto, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, aqui no texto, é uma promessa? Não. Olha o versículo. Quando ele pergunta, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. Eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, vírgula, e serás salvo, vírgula, tu e tua casa. Isso aqui é uma ordem. Você quer ser salvo? Você e sua casa, todos precisam crer no Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é uma promessa. Porque a salvação, ela é individual. É a partir do meu crer que eu sou salvo. Então você não pode crer pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelo resto de sua parentela. Eles também, assim como você creu, eles também precisarão crer para serem salvos. Será, pastor? Será o quê, rapaz? Tu é meu pinho-sol, foi? Versículo de número 32. Aí, quando o carcereiro reúne a casa dele, chama todo mundo, o que acontece? Versículo 32. Alguém já fechou a Bíblia, né? Mas eu vou ler para você. Versículo 32 diz assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Não foi só necessário Paulo dizer assim para o carcereiro: ó, você crê no Senhor Jesus, você e também sua casa, e vocês serão salvos. Aí o carcereiro ficou assim: mas crê no quê? Aí Paulo prega a palavra, reúne eles e prega o evangelho. Em pregando o evangelho a eles, a Bíblia diz, e logo crendo foram batizados, ele e todos os seus. Primeiro milagre na Macedônia, libertação da jovem. Segundo milagre, terremoto na Macedônia. Terceiro, as portas abertas. E o quarto milagre e último, a salvação do carcereiro e da sua família. Tem gente que fica assim: eu recebi a promessa. É promessa que se eu crer vai ser salvo eu e minha casa. Não vai pregar não a palavra não. Não vai compartilhar do evangelho com os seus não. E tem gente que diz assim: no dia do arrebatamento eu pego no pé de painho. Eu costumo dizer: o pé de painho vai estar mais escorregadio que sabonete misturado com quiabo. Não vai dar para segurar. Então você e sua casa, nós, eu e minha casa, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, obedecer sua palavra, abraçar o evangelho, abraçar o sacrifício expiatório do Cordeiro na cruz. E assim fazendo, nós, sim, seremos salvos. Qual foi o maior milagre que aconteceu na Macedônia? A salvação de almas. Esse é
o maior de todos os milagres. Agora profetiza, diga: eu e a minha casa, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Agora diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Deus que concede o desejo do coração, e você e eu, nós, fazendo a nossa parte, Ele concluirá a obra que Ele tem para fazer. Amém?